Esse é meu segundo vídeo sobre estresse no trabalho. No vídeo anterior, eu descrevi um pouco a forma como cada um de nós pode detectar e se prevenir contra o estresse. Esse vídeo muda a perspectiva. Ele vai para o lado da empresa. Como que as empresas devem trabalhar para evitar o estresse dos seus funcionários? Você vai dizer assim, nossa, mas que coisa estranha. Quais são as políticas que as empresas têm ou qual a preocupação que as empresas têm para evitar esse tipo de coisa? Bom, em primeiro lugar, todos nós sabemos que o que as pessoas sentem, pensam e fazem afeta o resultado de uma companhia, afeta o resultado da empresa. A satisfação no trabalho é fundamental para a performance, para a produtividade. E isso tem que ser uma preocupação das empresas. Para variar, e eu digo isso quase em todos os vídeos, nós não temos dados no Brasil praticamente de nada. Mas nos Estados Unidos eles têm dados muito interessantes sobre os custos envolvidos na queda de produtividade em função de estresse. E envolvem as ausências no trabalho, as licenças prolongadas no trabalho, e envolve a queda de produtividade por estafa mental, né? E com consequência o aumento dos custos dos planos de saúde. O valor envolvido nisso anual é em torno entre 70 e 100 bilhões de dólares em custos diretos e indiretos por conta da estafa, por conta do estresse. Nos Estados Unidos eles até usam o termo de saúde mental, mas a gente não fala muito aqui no Brasil sobre saúde mental porque as pessoas pensam, ah não, estou ficando velho, ou então está falando que eu estou ficando louco, então aqui a gente usa o termo estresse, vamos ficar com o estresse mesmo. Mas lá eles gastam entre 70 e 100 bilhões de dólares com custos diretos e indiretos por conta do estresse. É muito dinheiro. Ok, justamente por isso que as empresas têm uma preocupação muito grande com o ambiente de trabalho, evitar o estresse das pessoas. E eles usam três formas, três mecanismos de controle e monitoramento muito interessantes. O primeiro deles é treinar os gestores e os líderes a observar o comportamento das suas equipes e registrar as alterações de padrão. Um sujeito que tem um determinado padrão, aí ele começa a errar mais do que o normal, ou ele começa a se atrasar, coisa que ele nunca fez, ou ele está com um estupim curto, ele sempre foi um cara tranquilo e aí ele está se alterando com muita facilidade, ou um outro sujeito que começa a ter muito sono, né? Ele sempre foi um sujeito ativo, ele está com muito sono, ou outro que era tranquilo, não para sentado. Essas mudanças de comportamento, os líderes e os gestores, eles estão treinados a observar, que é justamente para tentar intervir e conversar com as pessoas, para tentar detectar algum tipo de início ou estresse já devidamente instalado. E tomar as devidas providências. Esse é um mecanismo. Funciona. Olha, eu diria que quem não treina um gestor e um líder nesse tipo de coisa não vai funcionar nunca. Um sujeito que está ali apenas por competência técnica e não tem outro tipo de sensibilidade não vai funcionar. No Brasil, as empresas estão preocupadas em treinar seus líderes e gestores para esse tipo de coisa? A resposta é não. A esmagadora maioria, não. Esse é o primeiro mecanismo usado nos Estados Unidos. O segundo mecanismo de prevenção do estresse, vamos dizer assim, ele é provido pelas empresas, pelos planos de saúde corporativos. Isso já tem aqui no Brasil. São ferramentas disponibilizadas via web, onde as ferramentas fazem entrevistas através de questionários com as pessoas, tentando obter informações sobre a vida das pessoas, principalmente o estilo de vida das pessoas.
São questionários que perguntam, você de fim de semana, o que você faz? Se você assiste muita televisão, se fica muito no computador, ou se você vai viajar, ou se você vai andar, se você tem uma vida sedentária, ou se você faz exercício físico, que tipo de comida você come, são mais carboidratos, folhas ou legumes, enfim. Basicamente é o estilo de vida. E como você está se sentindo? Você está se sentindo muito cansado, você tem dores de cabeça regulares, você toma algum tipo de medicamento diariamente ou regularmente? São perguntas desse tipo. E quando, após a conclusão das respostas, elas automaticamente são ferramentas inteligentes que te dão alguma coisa de retorno. Por exemplo, ela diz, olha, baseado no que você me disse aqui, você precisa comer mais isso, mais esse tipo de alimento, ou precisa fazer mais exercício físico porque você está correndo risco de algum acidente cardiovascular, coisas assim. As ferramentas, elas a partir das suas respostas, elas dão um diagnóstico. Diagnóstico não, dão recomendações imediatamente após a conclusão das respostas. Funciona. Se as pessoas fossem sinceras, funcionaria. Mas na verdade as pessoas não são sinceras. Porque lá também tem perguntas assim, você fuma? Muita gente pode dizer que não. Quanto você fuma? Um maço, mais de um maço, 10 cigarros, tal. As pessoas são capazes de dizer, não fumo. Por quê? Porque ficam com receio de que a empresa pense assim, nossa, esse sujeito é um potencial câncer de pulmão, vamos mandar ele embora antes de gastar dinheiro com o nosso plano de saúde corporativo. E não é só esse tipo de pergunta, você bebe regularmente? Quanto você bebe? Se as pessoas fossem realmente sinceras, a ferramenta funcionaria. Mas não funciona. Nem aqui, ou melhor, nem lá nos Estados Unidos e muito menos aqui para as empresas que têm isso disponível. Agora, existe uma terceira ferramenta e essa eu acho que sim, que funciona. A terceira ferramenta é criar breaks, paradas, fazer eventos com as pessoas, eventos que interrompam o trabalho ou interrompam aquela rotina e promovam a socialização entre as pessoas. Como assim? Eu não estou falando de festa de fim de ano das empresas, porque isso é um evento muito grande, não é assim que funciona. E nem happy hour no bar. Grupos de pessoas, de 20, 30 pessoas misturando áreas, porque muitas vezes dentro de um processo onde você tem 10 áreas envolvidas, as pessoas que começam o processo na área 1 não sabem nem quem está lá na 10ª. Então, misturar essa gente em grupos de 20, 25 pessoas e fazer workshops e trabalhos interativos, ou seja, atividades interativas, de tal forma que as pessoas se conheçam. Não estou falando nenhum tipo de competição. As pessoas vão competir entre si para ganhar alguma coisa. Não, são coisas tranquilas, workshops tranquilos, de forma que elas possam interagir entre elas em horário de trabalho ou após o trabalho e fazer isso regularmente, misturando as pessoas de diversas áreas, principalmente quando elas pertencem a um processo, elas estão encadeadas num processo. Eu gosto muito de um que eu pratico e utilizo, que são exercícios onde você consegue detectar o perfil psicológico do outro. Não é nada profundo, é basicamente em linhas gerais, e inclusive é baseado no Enneagrama, que algumas pessoas sabem o que eu estou dizendo, mas fundamentalmente é tentar detectar, para facilitar o relacionamento, o perfil psicológico dos outros, inclusive tentando reconhecer algumas coisas em si próprias. Não existe nenhum tipo de exposição, muito pelo contrário. As pessoas vão detectar mentalmente como são as outras a partir de alguns descritivos e de alguns exercícios. Isso ajuda no relacionamento interno das pessoas, porque elas sabem como abordar umas às outras e, principalmente,
elas estão levando alguma coisa que pode ir para casa também, para suas relações de uma maneira geral. Em resumo, o mecanismo, esse terceiro mecanismo, ele é muito interessante porque ele, além de quebrar a rotina, ele promove a interação, a socialização entre as pessoas em pequenos grupos, o que ajuda muito. As empresas fazem isso aqui no Brasil? Muito poucas. Fazem eventos, via de regra, muito grandes, onde há pouca socialização. Aparece um palestrante, o sujeito fala para 300, 400 pessoas, as pessoas às vezes se entretêm ali e depois é óbvio que ninguém se relaciona com as 300 pessoas e aquilo eles levam alguma mensagem para casa, mas não atinge o objetivo que seria o da socialização. É uma espécie de humanização do trabalho. Resumindo, dos 3 mecanismos de controle de prevenção de estresse que está no treinamento dos líderes e dos gestores, nas ferramentas web providas pelos planos de saúde corporativos, buscando informações sobre o estilo de vida das pessoas e como elas se sentem. E o terceiro, que é a socialização através de workshops interativos, onde as pessoas possam se conhecer, inclusive conhecer um pouco melhor a si mesmas, eu diria que apenas o terceiro é eficaz. Por fim, se você que está assistindo esse vídeo tem como função ou parte da sua função, ou mesmo responsabilidade sobre o clima organizacional da empresa, ou coletar esse tipo de informações e criar políticas para evitar e prevenir o estresse, atenha-se ao terceiro mecanismo, que são esses workshops interativos de socialização, e procure utilizá-los regularmente. Eu tenho certeza que você vai colher bons resultados. Tchau!